culto de 2022. E é interessante que no final de semana passado, né, nós não tivemos o culto, né? Domingo nós não tivemos o culto. Já havia começado, né, o ano de 2022. E eu não sei se você às vezes sente o que eu sinto num final de ano, num final de um ciclo e no início de um outro ciclo. Mas às vezes me bate uma ansiedade, né? A gente olha o ano que se passou, a gente vê tudo que Deus fez e abençoou, e às vezes a gente dá uma olhadinha para aqueles próximos 360 e poucos dias que a gente tem pela frente, e parece que ele fica maior do que ele é, né? Parece que são novos desafios, nova fase, e às vezes, né, o ano nem começou ainda e bate aquela pequena ansiedade. Isso aconteceu comigo no final de semana passado. E eu comecei a estudar um pouquinho sobre esse tema na Bíblia, né? O tema da ansiedade. Nós sabemos que algumas pessoas, né, são mais suscetíveis à ansiedade. Outras são menos, né? Eu acredito que eu faço parte desse grupo mais suscetível, né? Eu acho que já falei isso aqui na igreja. Eu ainda era muito criança. Isso que eu estou contando para os irmãos aconteceu em 1977. Eu tinha 6 anos de idade. E eu ia começar a minha vida escolar naquilo que antigamente o pessoal chamava de prézinho, pré-primário, né? O jardim da infância de antigamente. E eu entrava à tarde no prézinho. E eu levantava de manhã com o estômago embrulhando e dando ânsia de vômito, e eu não tinha nada para vomitar, porque eu não tinha nem tomado café da manhã. E eu lembro que ainda criança, né, minha mãe ficou muito preocupada e me levou no médico. O médico fez um monte de exame e depois o diagnóstico falou: olha, o garoto está com ansiedade. Por quê? Porque está começando na escola agora, né? Está começando uma realidade diferente. Então assim começou a minha história com a ansiedade. Eu me lembro que muitos anos depois, eu já era um jovem, formado, casado. E eu me lembro que a minha mãe foi fazer uma viagem, a minha saudosa mãe foi fazer uma viagem, e ela achou um livro lá e trouxe esse livro para mim. O título desse livro está lá em casa até hoje, mas eu nunca li o livro. Chamava O Guia do Preocupado. O Guia do Preocupado. Aí eu falei, gente, eu preciso começar a tomar alguma atitude com isso, né? Alguma medida com isso, né? E de lá para cá assim tem sido, né? A minha luta com a ansiedade. Eu creio que o título, né, que eu coloquei para essa mensagem é Vencendo as Nossas Ansiedades em 2022. Porque a ansiedade, irmãos, ela é tão antiga quanto a história da Terra. Eu acredito que a ansiedade ela começou lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram e perceberam, né, que estavam nus e sentiram medo e sentiram a separação ali de Deus e coseram roupas com folhas de figueira. E eu acho que começou ali. E eu acho que a ansiedade é algo que eu poderia dizer o seguinte: quem nunca esteve ansioso, quem não está ansioso, ou quem nunca estará ansioso, que atire a primeira pedra, né? Como Jesus falou para os pecadores lá. Então é algo antigo, é algo que, embora seja diferente de pessoa para pessoa, assola a todos, mas a Bíblia nos diz que nós temos que tomar uma atitude contra a ansiedade. Então eu não sei como que você está aqui hoje nessa noite, eu não sei em que grau de preocupação você tem, que problema você está passando, o que te deixa ansioso, o que te deixa preocupado nessa noite, o que te deixa inquieto. Mas o meu objetivo aqui, né, é trazer para você aquilo que a palavra de Deus nos ensina, a receita que a palavra de Deus nos ensina. E esse homem, né, o apóstolo Paulo, que escreveu o texto que nós vamos ler em seguida, né, foi um homem que, quando ele escreveu esse texto, essa carta, que é a carta aos Filipenses, ele estava
numa prisão, ele estava acorrentado, ele corria risco de vida. E mesmo assim ele fala para o pessoal não ficar inquieto, para o pessoal não ficar ansioso, não ficar preocupado. Então eu vejo aqui um homem que, muito embora as circunstâncias eram totalmente contrárias, totalmente adversas, problemas por dentro, problema na vida particular e problemas nas igrejas, como havia problema na igreja aqui de Filipos. E mesmo assim, ele nos traz, eu digo para os irmãos, uma receita. O que nós vamos estudar com os irmãos nessa noite é quase uma receita médica contra a ansiedade. Paulo, através desses versículos que nós vamos ler aqui em seguida, ele diagnostica esse mal, essa doença, ele prescreve o remédio e ele mostra a cura. É isso que acontece nesse texto que nós temos aqui diante da nossa frente. Então, eu acredito que é algo extremamente útil e extremamente prático para os nossos dias atuais. Então eu queria que você se colocasse de pé e eu vou fazer a leitura. Eu não sei se a igreja tem aí a tradução NVI. Eu escolhi essa tradução para a gente poder estudar esse texto. Eu achei ela mais adequada para aquilo que eu creio que o apóstolo quis dizer aqui. Então eu vou ler aqui e queria que depois você deixasse a sua Bíblia fechada e acompanhasse comigo aqui na tradução NVI. Se você quiser acompanhar o texto inicial na sua Bíblia, pode acompanhar, mas no decorrer, feche a sua Bíblia e acompanhe comigo aqui. Na NVI, a tradução de Filipenses, o capítulo é o capítulo de número 4, tá? E o versículo é o versículo de número 6. Filipenses 4, 6. Se quiser abrir aí, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Vamos ler até o versículo de número 9. 4, 6 até o versículo de número 9. Então na NVI diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai Santo e Poderoso, ao chegar, Senhor, à Tua presença, Senhor, queremos, em primeiro lugar, Te agradecer pela vida, pela saúde, pela oportunidade, Senhor, de nesse primeiro domingo de 2022 estarmos na Sua casa para ouvirmos a Sua palavra. Senhor, diante da Tua presença santíssima, Senhor, eu confesso os meus erros, as minhas falhas, os meus pecados, aqueles dos quais eu lembro e dos quais eu não lembro, Pai. Te peço, Senhor, por mim, te peço pelos meus irmãos aqui presentes nessa noite, e te peço que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor, e use a Tua palavra e o Teu Espírito Santo para falar conosco. Senhor, eu não quero trazer nenhuma opinião que seja minha, nenhum ensinamento que seja meu, então tenha misericórdia de mim, Pai, e usa-me apenas como um humilde canal em Tuas mãos, e mesmo diante das minhas falhas, diante da minha incapacidade, Pai, capacita-me, ó Deus, agora e unge-me, ó Deus, com o Teu Espírito Santo, para que a Tua palavra possa, Senhor, atingir corações aqui nessa noite. E que pessoas possam sair daqui, Senhor, verdadeiramente alimentadas por essa palavra, Senhor, e com as suas vidas modificadas por ela, Pai. Essa é a nossa oração que fazemos agradecidos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar.
Não andem ansiosos por coisa alguma. É fácil da gente saber o que é 4. Tem algumas traduções que falam assim, não esteja com coisa alguma. Outras falam assim, não estejam inquietos com coisa alguma. Então, a ansiedade é esse sentimento, né, que causa aquela turbulência interior, que às vezes parece dar até uma falta de ar, assim, aquela agitação interna, aquela inquietação, aquela preocupação quase insana. Isso é ansiedade, né? Eu conheço pouquíssimo de grego, né? Mas dizem os originais, o pessoal que estudou, né? Que conhece os originais dessa palavra que foi traduzida aqui como ansiedade, que a tradução dessa palavra no grego, ela poderia ser quase que traduzida como algo que nos estrangula, né? Um estrangulamento ou algo que nos leva para direções, para forças opostas, né? E assim parece ser com a ansiedade, né? Quando você começa a ficar preocupado com algo que pode ou não acontecer, ao mesmo tempo que você tem a esperança que o melhor aconteça, você também tem a preocupação ou o medo que o pior aconteça. Então você tem a esperança te levando para um lado e o medo te levando para o outro. Então são forças opostas querendo ali, né, te arrebentar, te estrangular. E muitas vezes, né, tudo isso nos faz perder literalmente o sono, perder a nossa paz, perder a nossa alegria, né? É interessante que no versículo 4, né, o apóstolo fala assim: alegrem-se sempre no Senhor, novamente vos digo, alegrem-se, né? E se a gente estudar essa carta e ver os 3 capítulos iniciais, a gente vai ver que a gente chega nesse capítulo aqui e parece que as coisas se complementam aqui para que o apóstolo possa dizer isso, né? E nos ensinar aqui a respeito dessa lição importante para que a gente possa aprender a como lidar com a ansiedade. Então, a primeira coisa, né, que o apóstolo fala é que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. O que é andar ansioso? Eu creio que o apóstolo aqui está se referindo a uma condição de vida. E, como eu disse aqui no início, eu acho que ninguém pode levantar a mão, né, a não ser alguém que seja, né, uma criança que nem tem noção ainda que está sendo ansiosa, mas ninguém pode falar assim, eu nunca fiquei ansioso, ou não estou, ou nunca vou ficar. Então, eu acredito que a ansiedade, ela pode vir até nós, ela pode bater na nossa porta, assim como a tentação bate à nossa porta. Mas andar ansioso, ter um estilo de vida preocupado, ter um estilo de vida inquieto, ter um estilo de vida onde a gente sempre esteja vivendo corriqueiramente nesse sentimento, isso está errado, isso está errado. Isso é até pecado, né? Eu digo isso baseado também, né? Depois eu vou citar nas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, né? Quando ele fala sobre a solicitude da vida, que é a ansiedade também, né? Lá no capítulo 6 de Mateus. Então Paulo, ele fala o seguinte, que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. E muito embora Paulo fala isso, quando a gente está vivendo uma situação de ansiedade, se alguém chegar para você, você está ansioso por alguma coisa, você está preocupado, você está inquieto por alguma situação, e se alguém chega para você e fala assim, não fica assim não, é muito fácil, né, de você olhar para ele e falar, mas você está falando isso porque você não está vivendo o que eu estou vivendo. Então, quando Paulo fala isso aqui, né, não estejais ansiosos por coisa alguma, dá vontade de falar para Paulo, mas espera aí, né? Eu estou vivendo isso, né? E é bom que a gente não tenha oportunidade de falar, mas eu ia falar assim, mas eu estou numa prisão, eu estou acorrentado aqui, correndo risco de morte. Mas, enfim, irmãos, a gente fica ansioso.
E o que é que normalmente traz essa ansiedade? Então, primeiramente, a gente tem que diagnosticar a doença. Da onde que vem a ansiedade? São muitas as causas, né? Algumas poderiam ser até orgânicas, né? Mas eu quero isolar aqui 2 ou 3 causas que eu acredito que são as causas principais que trazem ansiedade para a nossa vida. Eu acho que a primeira causa são as circunstâncias adversas. Às vezes você fez tudo certinho, você trabalhou direitinho, você foi previdente, você foi cuidadoso, você foi esforçado, você fez um bom planejamento, você fez tudo certo. Mas às vezes vem uma circunstância adversa, né? Você já teve aquela experiência de sair, às vezes para trabalhar, e de repente sofreu um acidente. Circunstâncias adversas. Estava tudo bem lá no teu negócio, na tua empresa, e de repente vem uma pandemia e fecha tudo. Ou estava tudo bem, ia tudo bem, e de repente o pessoal do departamento pessoal chega lá e fala assim: ó, vamos fazer uma reestruturação aqui na empresa, e não dá para a gente continuar mais junto. Estava tudo bem com a tua saúde, você vai fazer um exame de rotina e percebe que você tem algo preocupante. Circunstâncias, irmãos, circunstâncias adversas, coisas que fogem ao nosso controle, que fogem ao nosso planejamento. Estava tudo bem lá na sua família, e de repente um ente querido está de cama, está doente, está internado. E aí? Causa de ansiedade, causa de preocupação, causa de inquietação. Então essa é uma das causas, as circunstâncias adversas. A outra causa, eu diria, são os relacionamentos, não é? Porque onde tem gente, onde tem relacionamento, tem problema, não é verdade? Você quer ir em um lugar que não tem problema? Vai no cemitério, porque no cemitério está todo mundo morto. Então não vai ter problema de relacionamento, não tem problema de financeiro, e não tem ninguém lá preocupado com o passado ou com o futuro. Mas aonde há vida e onde há pessoas, pode ser 2 pessoas só, pode ser um casamento, né? Pode ser um namoro. Onde há pessoas, há problemas de relacionamento. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. Então, como somos imperfeitos, eu e você somos imperfeitos, nós decepcionamos as pessoas e as pessoas também nos decepcionam. Nós erramos e as pessoas também erram. E todos esses problemas de relacionamento causam preocupação, causam estresse, causam tensão. É interessante que nesse capítulo aqui, né, versículo 2, Paulo fala assim: olha, eu rogo a Evódia e também a Sintique que vivam em harmonia no Senhor. Tinha 2 mulheres lá desentendendo. Você já pensou? Como é que pode, né? 2 mulheres desentender, né? Já acontecia naquela época já, né? E quando a gente vê as cartas e vê essa carta, a gente vai ver problemas dentro da própria igreja de vanglória, problemas de partidarismo e uma série de problemas de relacionamento que ainda existem, e muito, em todas as igrejas cristãs, em todas as igrejas evangélicas. Então a segunda causa de ansiedade, eu diria que são relacionamentos, né? Primeiro as circunstâncias, depois relacionamentos. Em terceiro, né, as coisas desse mundo, as coisas materiais, os problemas financeiros, o dinheiro, o não ter e também o ter. Porque quando você não tem, você fica ansioso para ter. E quando você tem, você fica ansioso para não perder o que você conseguiu ter. É mais ou menos assim, né? E o mundo de hoje, irmãos, é um mundo muito difícil. Porque, para começar, no meio das coisas que nós vivemos, nós temos uma avalanche de informações. Nós nunca tivemos tanta informação como tem no mundo de hoje. Isso faz mal para a gente não percebe, mas isso faz mal. Nós não fomos preparados para lidar com essa avalanche de informações, com um monte de rede social, com um monte de notícia no celular, na TV, no computador. Isso faz mal.
Eu, às vezes, em casa, né? Às vezes a gente fica sabendo de alguma notícia da região. Às vezes a Viviane liga lá, um pouquinho antes da hora do jantar, num jornal regional, e começam, ou aqueles jornais, que é um pouco sensacionalista, e o sujeito começa a falar de uma coisa. Eu falo para ela, não, desliga isso, por favor. Desliga. Então, assim, a gente não é preparado. Quantas pessoas vêm para a igreja no domingo cansados, porque já viram tanta informação, já assistiram uns 3 filmes, já viram um tubo de informação, já estão sabendo tudo que aconteceu nas redes sociais. Então você já vem inquieto, você já vem cansado, você já vem, mas fulano está fazendo isso, Beltrano está fazendo aquilo. É uma avalanche de informações, isso já gera inquietação. Às vezes o sujeito já vai trabalhar de manhã cansado, porque já viu um monte de notícias, já viu um monte de Instagram ali, e aquilo parece que não. Então, o mundo de hoje, nós temos uma avalanche de informações para poder nos deixar ansiosos, e as coisas materiais. Alguém disse o seguinte, que há 50 anos atrás, vamos falar assim, ou mais, na década de 50, se a gente fizer um estudo, nós consumimos hoje 5 vezes mais do que eles consumiam naquela época. Eu acho que é até mais do que isso. E, no entanto, nós nunca tivemos tantas pessoas infelizes, tantas pessoas com doenças psicossomáticas. Muita coisa que naquela época era luxo, hoje para nós é necessidade. Quem é, né, tem um pouquinho mais de idade aqui, como é o meu caso, vai lembrar, né? Eu me lembro que quando eu era bem criança mesmo, 3, 4 anos de idade, o brinquedo que eu lembro que eu tinha era um pedaço de um Forte Apache. Esse era o meu brinquedo. E eu vivia feliz brincando com um brinquedo, com um pedaço de um Forte, aqueles hominhos, sabe? E aí eu me lembro que o meu filho Arthur, né, o meu primeiro filho Arthur, quando ele nasceu, ele já tinha um monte de brinquedo. E toda vez, né, que a minha mãe, ela ia ao culto de manhã, almoçávamos junto, e à tarde o prazer dela era passear com os netos. E aí ela saía, ia para o shopping, ia para o supermercado, e toda vez o Arthur voltava com um brinquedo novo. E eu comecei a notar o seguinte, que só na hora que ele voltava, que ele estava ali gostando daquilo. Na segunda-feira ele já esquecia, que ele ficava pensando o que ele ia ganhar no próximo domingo. Então as crianças hoje, às vezes tem criança que tem mais brinquedo que ela poderia brincar na vida toda. Então, assim, há um consumismo extremo. Tem muitas pessoas que estão ansiosas porque estão endividadas. Porque o cartão de crédito te permite comprar, às vezes no preço à vista, em 10 suaves prestações. Mas essas 10 suaves prestações, elas vencem. E elas se juntam a outras 10 suaves e a outras 10 suaves, e aí não ficam tão suaves assim. E aí muitas vezes a gente vê pessoas hoje em dia comprando coisas que não precisam, com um dinheiro que não tem, e para impressionar a gente que ela nem conhece direito. Então tudo isso causa preocupação, irmãos. Circunstâncias, pessoas, relacionamentos, coisas materiais. Talvez por isso Paulo, né, em muitas das suas cartas, ele nos exorta, fala, gente, para de pensar um pouco nessas coisas que são da terra e pensa nas coisas que são do alto. Então essas coisas, elas causam a preocupação. E quando a preocupação vem, qual é a consequência da preocupação? A primeira consequência, Paulo fala aqui de alegria. Eu te pergunto, dá para ser alegre e preocupado ao mesmo tempo? Eu acho que não. Ou você está preocupado ou você está alegre. Quem está ansioso, quem está inquieto, quem está perdendo o sono, não está alegre. Não é verdade? Então a primeira coisa, o primeiro mal que a ansiedade causa é que a gente perde a alegria. E viver triste, viver ansioso não é bom de jeito nenhum. A segunda coisa que a ansiedade causa, ou a segunda consequência da ansiedade, é a gente perder a nossa energia.
Porque o que a preocupação faz? O nome já fala, né? Pré-ocupar. Você fica matutando aquilo, você fica pensando, remoendo o problema antes do problema acontecer. Dizem os estudiosos que já estudaram sobre a questão da preocupação e da ansiedade, que apenas 8% dos motivos pelos quais nós preocupamos realmente são legítimos. 8%, 92% não são legítimos, são coisas da nossa cabeça. E quando você tem um problema, dizem o seguinte, que existe 70% de chance do problema não acontecer. 70%. Mas vamos imaginar que o problema aconteça. Quando a gente se preocupa, o que a gente faz? A gente já começa a gastar energia antes, não é verdade? E aí quando chega o problema, né, a gente passou a noite inteira, perdeu o sono, revirou para lá, revirou para cá, e chegou no outro dia, o problema está lá para poder resolver. E a gente vai resolver o problema com uma noite mal dormida, né? Já gastamos toda a energia à noite e temos o problema, quer dizer, cansamos 2 vezes. Então a preocupação, a ansiedade, ela mina a nossa energia, ela tira a nossa alegria e mina a nossa energia. E o pior, ela tira a nossa saúde, tira a nossa saúde. Eu moro bem pertinho do Allan Kardec. E lá do meu apartamento, de vez em quando eu escuto os gritos dos loucos, né? Daqueles considerados inaptos, insanos pela sociedade. E eu fico pensando assim, será que aquele louco que está lá gritando, tem um louco que anda pelado para lá e para cá, não põe roupa nunca. Eu fico pensando, será que ele sempre foi assim? Ou será que ele ficou assim? Será que todos eles nasceram assim? Ou será que a ansiedade e a perturbação mental foi se acirrando de tal forma, e tudo isso mais as causas espirituais, e aquela pessoa ficou maluca, aquela pessoa não pode mais viver em sociedade. Depressões, doenças terríveis, nunca se consumiu tanto ansiolítico. Eu tenho certeza que quem vende o Rivotril não tem problemas de venda. Não tem, sempre vende muito, e vende cada vez mais. Problemas cardíacos, AVC, problemas digestivos, gastrites, úlceras. E tem estudos que dizem, né, que situações estressantes, situações preocupantes, ansiosas, contínuas, frequentes, podem levar até o aparecimento precoce de um câncer. Então, olha só, qual é o resultado da preocupação? Entre muitos, né? Eu estou colocando só 3 aqui. Tira alegria, tira energia e tira a nossa saúde. E o remédio? E aí Paulo continua, né? Tem um remédio. Paulo primeiro diagnostica a doença, a ansiosidade. E aí depois ele entra com o remédio, mas ele fala assim: então vocês não devem andar ansiosos com coisa alguma, com nada, por mais sério que seja, por mais preocupante que seja. Paulo está falando, não andem ansiosos com isso. E ele fala assim, mas, essa palavra mas, aqui ela introduz a solução, o remédio, a receita do apóstolo Paulo, para mim e para você, é o que pode te ajudar e que pode me ajudar para que nós vençamos as nossas ansiedades em 2022. Quando ele fala assim, mas em tudo, pela oração, observe que tem 3 coisas, pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Eu escolhi a versão NVI porque eu gosto muito dessa pequena frasezinha aqui que tem entre 2 vírgulas aqui, quando fala assim, ó, mas em tudo. Porque tudo, irmãos, é tudo.
Se por um lado Paulo está falando assim, uma coisa que parece até impossível, a gente não andar ansioso e não se preocupar e não se inquietar por coisa alguma, parece que ele está pedindo algo impossível para nós. Por outro lado, ele fala assim que tudo, ou seja, todas as coisas que nos inquietam, todas as coisas que nos trazem agitação interna, todas as coisas que nos causam aquele medo do futuro, aquela ansiedade, aquela preocupação, tudo, mas em tudo, tudo isso nós podemos levar diante de Deus. Presta atenção numa coisa que eu vou te falar aqui, ó. Não esquece isso que eu vou te falar. Não existe problema ou coisa pequena demais, insignificante demais, que você não possa apresentar ao cuidado paternal de Deus. E não existe coisa grande demais que seja difícil diante do grande poder, do infinito poder, da onipotência do nosso Deus. Você entende esse tudo que ele está falando aqui? Tudo é isso aqui. Paulo está falando para mim e para você, ó, você pensa que um negócio é pequenininho? Não tem problema. Pode apresentar para Deus, porque Deus é o seu Pai. Você pensa que um problema é enorme, você pensa que ele é insolúvel, você pensa que não tem jeito, você pensa que não tem solução, mas para Deus todas as coisas têm solução, para Deus todas as coisas são possíveis, porque o nosso Deus, ele é onipotente. Há coisa alguma, o próprio Deus pergunta, há coisa alguma difícil demais para mim? Há alguma coisa impossível para Deus? Não há. Então Paulo fala que nós não precisamos andar, ter um estilo de vida inquieto, preocupado e ansioso. Por quê? Porque nós podemos pegar todas as coisas, grandes e pequenas, e apresentar os nossos pedidos a Deus. Mas como que nós temos que apresentar os nossos pedidos a Deus? Aí ele fala de 3 coisas aqui. Ele fala assim, que nós temos que apresentar todos esses pedidos a Deus com oração, com súplicas e com ações de graça. Então vamos tentar entender essas 3 coisas aqui. Essa palavra que ele coloca aqui como oração, ela tem um certo sentido aqui de adoração. Então quando a gente chega para apresentar os nossos pedidos a Deus, aquilo que está causando preocupação na gente, está causando ansiedade, em primeiro lugar, irmãos, nós temos que nos acalmar diante de Deus. Quantas vezes a gente chega diante de Deus, parece uma metralhadora, né? Disparando, e aquela oração, e aquele tanto. Acalma. Conscientiza na presença de quem você está. Quantas vezes a gente chega na presença diante de Deus e não sossega a nossa mente para a gente saber que nós estamos na presença do Todo-Poderoso, do Rei, do Criador de todo o universo, daquele que tem passado, presente e futuro em suas mãos. A gente não se conscientiza disso. Então a adoração, irmãos, é isso. É a gente chegar na presença de Deus, Senhor, eu sei que Tu és onipotente, Senhor. Senhor, eu sei que Tu és um Pai amoroso. Senhor, eu sei que o Senhor se importa comigo. Senhor, eu sei que eu sou falho, eu sou pecador, mas Senhor, eu sei que o Senhor é gracioso, o Senhor é misericordioso, o Senhor é paciente. Eu sei que não tem difícil para o Senhor, não tem impossível. Eu sei que o Senhor já tem a solução porque eu estou pedindo. Você adora a Deus, entende? Adoração, oração aqui tem um sentido de adoração. Acalme-se diante de Deus. Tem um versículo que fala assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, na presença de Deus. Já pensou você entrar diante de um rei agitado e já querendo falar? Não, irmãos, nós estamos diante do Rei do universo. Para um pouquinho, sossega, acalma, adora a Deus. E para adorar a Deus, eu me lembro aqui, né, que nós temos que estar em paz com Deus.
Nós vamos ver aqui o próximo versículo, quando a gente começar a falar da cura, vai falar da paz de Deus. Mas a adoração envolve estar em paz com Deus. Porque o homem que não está em paz com Deus, ou seja, eu estou falando do homem e da mulher que não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu estou falando do homem que não tem o Senhor como o seu Deus, aquele que não entregou a sua vida para Jesus, aquele que não se arrependeu do seu pecado, aquele que ainda não se converteu. Esse tem motivo para se preocupar. Esse tem. Esse deveria se preocupar. Mas não deveria só se preocupar, porque tem a solução para ele. Deus está de braços abertos. Se ele quiser, se existir alguém aqui nessa noite, ou alguém nesse vídeo aí que está vendo, e que não recebeu Jesus ainda como Senhor e Salvador da sua vida, que não anda ainda reconciliado com esse Deus, ele pode se reconciliar ainda essa noite. Ainda essa noite ele pode deixar de ser uma criatura e ser um filho de Deus. Então, para haver a adoração, tem que haver essa paz com Deus. Alguém disse que o capítulo 4 de Filipenses é o capítulo da paz, já o capítulo 4 de Tiago é o capítulo da guerra. Observe que o capítulo 4 de Tiago começa a falar o seguinte: olha, da onde vêm as guerras que há entre vós? É das paixões que guerreiam no vosso interior. E vocês pedem e não recebem. Por quê? Porque vocês pedem mal para gastar nos vossos próprios deleites, nos vossos próprios prazeres. Então ele está falando do sujeito que pede errado. Depois ele vai falar o seguinte, ele vai falar: olha, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Então ele vai falar das nossas paixões, que nós, para poder adorar a Deus, nós temos que estar o quê? Lutando contra essas paixões, mortificando essas paixões, santificando a nossa vida. Nós temos que estar inimigos do mundo e não amigos do mundo. Muitas vezes a gente está inquieto, irmãos, a gente está preocupado, a gente está com medo. Por quê? Porque a gente não está bem com Deus. Nós estamos cedendo às nossas paixões, nós estamos inquietos. Por quê? Porque nós estamos sendo mais amigos do mundo do que amigos de Deus. E nesse mesmo capítulo, que é o capítulo 4 de Tiago, você pode ler na sua casa, que é o capítulo da guerra, fala de um homem que tem o coração dividido, sabe? E aí ele vai falar o seguinte: purifiquem o vosso coração, a vossa mente. Isso é adoração a Deus, irmãos. A gente chega diante de Deus e a gente se acerta com Deus, combate as nossas paixões, santifica a nossa vida, não somos de ânimo dobre, de um coração dividido, santifica a nossa vida. Isso é adoração. Isso é a primeira etapa para que a gente possa combater a ansiedade. Mas ele continua, ele fala assim, com súplicas. O que são as súplicas? São os nossos pedidos. É aquilo que pode ser grande ou pequeno para você. Ele está falando, presente diante de Deus, suplique, peça isso a Deus. Aquilo que te preocupa, que te inquieta, peça a Deus. E depois ele fala assim, com ações de graças. Sabe uma coisa que eu decidi fazer esse ano, irmão? Eu devia ter feito isso aí a minha vida inteira, mas esse ano, se Deus quiser, eu vou fazer. Não sei se eu vou anotar no celular, se eu vou arrumar uma folha de papel, um livrinho, mas eu vou ficar começando a anotar assim todas as minhas respostas de oração. Tudo. Porque quando eu olho para trás, irmãos, tem tanta coisa que eu pedi para Deus e que Deus fez, e fez melhor do que eu pedi para Ele. E às vezes a gente chega diante de Deus, né, com tanto pedido, e esquece de agradecer. Esquece de agradecer o que Deus fez no dia, na semana passada, no mês passado, no ano passado. E quando a gente agradece a Deus, irmãos, quando a gente chega a Deus com um coração grato, não há como você ser grato e ser queixoso ao mesmo tempo. Entende? Quando a gente chega a Deus com um coração grato, a gente fortalece a nossa fé. Houve um grande homem de Deus que, se você não leu a biografia desse homem, compre e leia a biografia de George Miller, o homem que sustentou do nada, sustentou com a fé orfanatos lá na Inglaterra. E George Miller fala o seguinte, que aonde chega a ansiedade, a fé foi embora. Então a nossa ansiedade, irmãos, é falta de fé, é falta de confiança.
É a realidade. É por isso que Jesus, quando ele fala lá no capítulo 6, né, que ele exorta lá os seus discípulos, ele fala das aves dos céus, das ervas do campo, ele chama atenção: vocês não sabem disso, homens de pouca fé. Irmãos, olha as palavras que tem na Bíblia, olha as promessas que tem na Bíblia. O próprio apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos capítulo 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. A gente prega aqui, a gente fala aqui, a gente canta aqui que Deus é soberano, que Deus tem o controle de todas as coisas, que nada pega Deus de surpresa, que nada é acaso para Deus, mas a gente confia nisso? A gente realmente vive dessa forma? A resposta muitas vezes é não. A gente não sabe o que tem na próxima curva. Deus sabe, mas às vezes a gente acha que o controle está na nossa mão, que é nós que temos que dar um jeito, que é nós que vamos acertar a situação. Irmãos, aqui eu não estou pregando aqui, não me entenda mal, eu não estou abrindo espaço para que você seja ocioso. Tem gente que acha que pode ser preguiçoso, né, e deixar tudo na mão de Deus. Não é isso que eu estou falando aqui. A Bíblia também não ensina, né, muito pelo contrário, ela fala assim, que você não trabalha, que você também não coma. Então a Bíblia não ensina ociosidade. A Bíblia também não ensina, né, que nós não podemos ser previdentes, né? Planejar, poupar para o futuro. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a Bíblia fala que se você fizer tudo isso e Deus não abençoar, se Deus não edificar a casa, irmãos, em vão trabalham os que a edificam. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. De nada vos adiantará levantar cedo, repousar tarde, comer o pão de dores. Por quê? Porque Ele dá aos seus amados enquanto dormem. Isso é confiança em Deus, irmãos. Confie no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Provérbios capítulo 3, versículo 5. É isso. Isso é chegar ao Senhor em adoração, apresentar os teus pedidos e tudo isso com ações de graças. Então olha só, o apóstolo diagnostica o problema da ansiedade, o mal da ansiedade, nos dá a receita, que o remédio é esse que eu acabei de colocar diante de vocês, e aí ele vai falar da cura, ele vai falar da paz de Deus. Mas antes ele fala o seguinte, eu quero citar para os irmãos aqui o versículo 8, ele fala a respeito do pensamento. Olha só, se você analisar direitinho o que esse texto está falando aqui, ele está falando o seguinte: gente, vocês têm que aprender a orar corretamente, vocês têm que aprender a pensar corretamente, e depois vocês têm que praticar isso que vocês aprenderam. É isso que ele está ensinando aqui. Então aqui ele falou da oração. No versículo 8 ele fala o seguinte: gente, vocês fizeram isso, finalmente, então, né, concluindo, ele fala assim: irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se há alguma excelente louvor, pense nessas coisas. Alguém disse o seguinte, eu gosto disso, alguém disse que você planta um pensamento, você colhe uma ação. Você planta uma ação, você colhe um hábito. Você planta um hábito, você colhe caráter. Você planta caráter, você colhe destino. Então os nossos pensamentos são importantes, não é? Provérbios fala assim: assim como um homem pensa, imagina em sua alma, assim ele é. Olha a importância dos nossos pensamentos. E aí eu te pergunto, será que muitas vezes os nossos pensamentos preocupantes, os nossos pensamentos que nos inquietam, que nos trazem medo, será que se enquadra nisso aqui? Será que eles são louváveis, amáveis, nobres? Será que se enquadra? Então Paulo está nos ensinando, irmãos, a pensar. Então quando a gente ora da maneira correta, quando a gente confia nesse Deus, né, que é Deus soberano, que tem todas as coisas sob controle, quando a gente tem fé nesse Deus e apresenta os nossos pedidos a Deus, com oração, com súplica, com ação de graças, e a gente passa a pensar corretamente, aí Paulo traz o remédio. Versículo 7, ele fala assim: e a paz de Deus, olha que bonito, irmãos, a paz de Deus, que excede todo o entendimento,
guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aqui ele não está falando da paz com Deus. Paz com Deus é nascer de novo. Paz com Deus é ser convertido. Paz com Deus é ser reconciliado com Deus. Aqui ele está falando da paz de Deus. Aqui ele está falando de algo, né, que o próprio apóstolo vai falar lá, que é uma consequência do fruto do Espírito, a paz. É essa paz, é aquela paz que o Senhor Jesus falou assim, ó: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. É essa paz que ele está falando aqui, é a paz de Deus, irmãos. E é uma paz que fala assim, que excede todo entendimento. Por que excede todo entendimento? Porque não tem nem jeito de a gente explicar isso. Ela é uma paz que supera a tempestade. Você está vivendo a tempestade, você está vivendo o problema. Você teria motivos legítimos para se preocupar, sim, mas você tem paz no meio da tempestade. Você tem paz no meio do problema. Quando eu estava estudando esse texto aqui, irmãos, eu já estou encerrando, mais uns 5, 6 minutinhos, já estou encerrando, se Deus quiser, viu, pastor? Quando eu estava estudando esse texto, eu me deparei com a história de um homem. Esse homem, se eu estiver falando certo o nome dele, ele chamava Horatio Gates Spafford. Ele nasceu em 1828, em Chicago, e morreu em 1888. E esse homem foi um homem de negócios e um advogado muito bem sucedido ali em Chicago. E em 1861, ele se casou com uma mulher chamada Ana. E esse homem é conhecido hoje em dia porque ele escreveu um hino que aqueles mais antigos aqui, como eu, vão lembrar desse hino. Esse hino, ele vai falar a respeito da paz que nós temos no Senhor Jesus Cristo. Ele comenta a respeito da paz que nós temos com o Senhor Jesus Cristo. Ele fala assim: se paz da mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, certo eu estou, apesar de aflições, que feliz com Jesus sempre sou. Lembraram? Lembraram? Eu não vou cantar aqui não, que eu sou muito ruim, tá, irmãos? Mas eu sei que os irmãos lembraram. E ele fala assim: sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. E aí ele vai falando, né? Esse homem, irmãos, conforme eu estou falando para os irmãos, por que eu estou citando essa história? Ele se casa com a Ana em 1861. Eles têm um filho e 3 filhas. Depois eles iam ter a 4ª filha. E esse filho deles, ele vem a falecer com apenas 4 anos de idade. Com 4 anos de idade, se não me falha a memória, por volta de 1871, um pouquinho antes talvez, ele faleceu. E mais ou menos por volta dessa data que eu estou dizendo, né, eles perdem o filho. Depois eles têm outra filha, eles têm 4 filhas. E numa certa feita, esse homem, ele estava fora da cidade de Chicago, ele estava em Louisiana, viajando, e ele ouve falar de um grande incêndio, que foi o grande incêndio que assolou Chicago. Esse incêndio durou 2 dias, deixou desabrigado quase 100.000 pessoas e matou cerca de 300 pessoas. Graças a Deus, a esposa e as 4 filhas dele foram poupadas, mas ele perdeu quase todos, boa parte da sua fortuna, ele perdeu nesse incêndio. Chega por volta do ano de 1873. No ano de 1873, esse homem, ele foi convertido, ele era presbiteriano, ele foi convertido no ministério de D.L. Moody. E o Moody tinha ido para uma campanha na Europa e convida esse homem, e ele fala: não, vamos tirar uns dias de férias com a família e vamos lá acompanhar a campanha de Moody na Europa. E ele marca a viagem no dia 22 de novembro de 1873, para ele embarcar, ele, a esposa e as 4 filhas, e um dia antes surge um imprevisto, ele não pode embarcar, e ele embarca a esposa e as 4 filhas. E, infelizmente,
naquele navio, naquela noite, ele se choca contra um outro navio e ele afunda. Foi o pior naufrágio. Depois só aconteceria outro pior 40 anos depois, com o caso do Titanic. E aquele navio afunda, e de mais de 300 pessoas lá que estavam no navio, cerca de 90 pessoas apenas sobrevivem, e ele perde as 4 filhas nesse naufrágio. No dia 2 de dezembro de 1873, quando a sua esposa milagrosamente chega a salvo no continente europeu, ela manda um telegrama para ele, dizendo: salva, porém só. A esposa faleceu. E ele então pega um navio e ele vai de encontro à sua esposa. E quando chega no lugar do mar que aconteceu o naufrágio, onde ele perdeu as suas 4 filhas ali, ele pede para o capitão falar para ele que lugar que aconteceu. E naquele lugar, ele vai para a sua cabine. E esse homem, que nunca tinha escrevido nenhuma canção, nenhum hino, nenhuma poesia, ele começa a escrever esse hino. Se eu não me engano, é o hino 108, lá do cantor dos presbiterianos. Se paz da mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer. Ele começa a escrever. E o refrão, que fala sou feliz com Jesus, no original em inglês, ele fala assim: It's well with my soul. It's well with my soul. Ou seja, está tudo bem com a minha alma. Está tudo bem com a minha alma. Irmãos, eu não sei quais são os teus problemas, quais são as suas ansiedades. Eu sei dos meus, você sabe dos seus, mas eu acho que nada se assimila a isso. Mas o Deus, irmãos, que esteve com esse homem aqui numa situação tão difícil da vida dele, é o mesmo Deus que está com você nessa noite. É o mesmo Deus que está comigo. E é o Deus que nos promete que Ele nos dará uma paz, que guardará o nosso coração e a nossa mente. O verbo aqui no original do grego diz respeito a uma sentinela. É essa paz, como a sentinela de um quartel, não deixando que a sua mente seja perturbada e nem que as suas emoções sejam descontroladas, mas guardando a sua mente e o seu coração. E eu encerro dizendo isso que não poderia faltar: em Cristo Jesus, irmãos, em Cristo Jesus. Muitas vezes perdemos a nossa paz, muitas vezes ficamos tão ansiosos, tão preocupados, tão inquietos, que nós nos esquecemos que nós estamos em Cristo Jesus. E Cristo Jesus é um com Deus, e Cristo Jesus é Deus, e nós estamos em Deus, nós estamos em Cristo Jesus. Nós vivemos com aquele, irmãos, que tem o controle de todas as circunstâncias nas mãos, que resolve todos os problemas materiais, espirituais e de relacionamento. Nós vivemos com aquele que acalma a tempestade, que dá ordem para as ondas, que dá ordem para o mar. E nós vivemos com aquele que nos ama tanto, irmãos, que foi capaz de entregar a sua vida na cruz. E Paulo fala: aquele que se entregou a si mesmo por nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Todas as coisas. Que a paz de Deus, irmãos, guarde os nossos corações e as nossas mentes. Que aprendamos nesse ano de 2022 a lançar a mão dessa receita, porque Paulo ele termina esse texto, eu não sei se você reparou, falando o seguinte: olha, o que vocês ouviram de mim e viram em mim e aprenderam de mim, isso praticai. A teoria não adianta nada, irmãos. Você não é aquilo que você sente, aquilo que você fala, você é aquilo que você faz. Pratique, ore, adore a Deus, apresente todos os pedidos, grandes e pequenos, apresente a sua súplica, apresente com ação de graças, acerte a sua vida com Deus, combata as paixões, não seja amigo do mundo, seja amigo de Deus.
não tenha uma mente dividida, não tenha um coração dividido. Faça tudo isso, pratique isso, e a paz de Deus vai guardar seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade, retorno a palavra ao pastor Vanderlei.